Então, antes da gente olhar para a definição propriamente dita de análise de componentes principais, a gente vai primeiro olhar para uma intuição, né, um exemplo, envolvendo a normal bivariada e depois a normal multivariada. E a gente vai fazer isso porque, como vocês viram em várias outras técnicas, né, ao longo dos cursos, a normal ela serve como intuição, ela serve como uma suposição para entender o porquê e como as técnicas funcionam, né? E para componentes principais é exatamente a mesma coisa que a normal vai funcionar. Então, primeiro a gente vai começar a discutir um caso envolvendo a normal bivariada. Então, x, que são as nossas covariáveis nesse caso, né, x1 e x2, elas pertencem a R2, e a gente tem que, cada uma delas vai ter média zero para simplificar a nossa vida, e conjuntamente elas vão ter uma matriz de variância e covariância em que na diagonal principal ela assume o valor 1, e fora da diagonal principal o sigma assume o valor 0,99. Então, o que isso significa? Significa que cada uma das minhas covariáveis, né, o x1 e o x2, eles são normais padrão, são normais com média 0 e variância 1, e a correlação entre essas duas normais é 0,99. Então, tem uma correlação extremamente alta entre elas. E uma maneira que a gente pode entender essa correlação é olhando para as curvas de nível dessa normal bivariada. Então, como que a gente vai fazer isso? Em primeiro lugar, né, a gente pode desenhar aqui o eixo x e o eixo y. E a gente sabe que as curvas de nível elas vão ter mais ou menos esse formato aqui. Então, quais são os eixos principais dessas curvas de nível? A gente sabe que elas são elipses, perdão, e essas elipses, um dos eixos aqui é o x mais y, ou x1 mais x2, né? E o outro eixo é x1 menos x2. E a gente também observa que no eixo x1 mais x2 os dados variam bastante, né? As elipses são bem alongadas nessa direção. Enquanto que no eixo x1 menos x2 as elipses são extremamente compactas, né? Então elas variam pouco nessa dimensão. E faz sentido, como x1 e x2 têm uma correlação extremamente alta, a gente imagina que x1 menos x2 vai dar aproximadamente zero. E isso nos dá uma ideia, quer dizer, então, olha só, a gente, para descrever o vetor x1 e x2, a gente não precisa falar as duas coordenadas. Se a gente falasse só o valor de x1 mais x2, né, a gente conseguiria quase, com 100% de acurácia, né, reconstruir tanto o x1 quanto o x2 a partir da soma deles, né? Como x1 menos x2 é aproximadamente zero, então x1 é aproximadamente x2, né? E, portanto, se eu te der o valor de x1 mais x2, você poderia imaginar que o vetor x1 e x2 ele é simplesmente x1 mais x2 dividido por 2, x1 mais x2 dividido por 2, né? Então, o que a gente observou? A gente observou que, apesar de a gente estar numa normal multivariada que tem duas coordenadas, né, se eu simplesmente falar um valor de um número real, a gente perde pouquíssima informação sobre qual é o vetor que foi observado, em geral, né? E essa vai ser uma ideia muito, muito importante por trás de análise de componentes principais. O que a gente está observando aqui é que os dados eles estão muito concentrados ao redor de um subespaço dimensional, né? No caso aqui, esse eixo em que a gente tem x1 menos x2 igual a zero, né? E, portanto, se a gente representar os dados dentro desse eixo, a gente vai estar perdendo pouca informação, né? Para a gente entender um pouco melhor o que está acontecendo, antes da gente ir para a definição de componentes principais, a gente pode primeiro discutir o caso da normal multivariada, e daí a gente vai entender um pouco melhor e poder falar sobre a definição de componentes principais.